Graças a Deus, amém? Meus amados irmãos e queridos ouvintes, né? Vamos ler aqui hoje em Marcos 9. Para quem não me conhece, sou Daniel, do Templo Herdeiro de Cristo, missionário Daniel. Bem, vamos ler aqui em Marcos 9. Hoje nós vamos aprender em quem confiar. Deus, nos deu a indicação. Agora, será que a gente tem feito isso? Vamos ver. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E, aparecendo diante deles, Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Está vendo? Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Está vendo? A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam. Está vendo? Então olha para vocês verem. Aqui, Jesus, a palavra de Deus nos ensina da seguinte forma. Jesus, ele tinha os 12 que andavam junto com ele, e normalmente ele tinha alguns a quem ele considerava mais, vamos dizer assim, a qual ele levava, por exemplo, aqui Pedro, Tiago e João. Ele não levou os 12, levou só os 3. Ali ele foi transfigurado. Irmãos, se vocês for analisar pela verdade, vocês vão ver que o tempo não passa. O que passa são as pessoas, somos nós, são as coisas, mas o tempo não passa. Então, se vocês for olhar, Daniel, mas o relógio que está passando? O relógio, isso é coisa do sistema, esse foi o sistema que inventou para quê? Para fazer você andar na hora dele. Mas o tempo não passa. Pergunta um passarinho, ou uma galinha, ou um cavalo, que hora que é? Que hora que para ele aquilo ali está tudo normal. A vida está ali. E ele está passando, e não o tempo. Olha para vocês verem. Apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais começaram a conversar com Jesus. Isso significa, irmãos, que Elias e Moisés conseguiram ir no futuro e conversar com Jesus. Que hoje a gente vê que essa história está no passado. Só que se vocês for ver, olha para você ver. Então, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Na realidade, Pedro não queria falar isso não. Pedro estava com tanto medo, ele estava tão apavorado, conforme afirma aqui, porque a carne, Pedro olhou em carne, e não espiritual. Porque ali estava em espírito, ali estava algo sobrenatural. E Pedro estava olhando com os olhos carnais. Então Pedro, com tanto medo, Pedro, em vez de ficar calado, não, ele pegou e quis colocar Jesus no mesmo nível, quis colocar Elias e Moisés no mesmo nível de Jesus. Aí Deus, o próprio Deus, olha para você ver, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouça-no. A gente ouvir Jesus. O sistema ultimamente aí, o sistema religioso tem ensinado tanto sobre Salomão, tem falado sobre Davi, que é bonito demais a história deles, tem falado demais sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Tiago. Mas cadê Jesus, irmão? Aqui o próprio Deus falando: ouça-no. Se você aceitou, foi Jesus. Se você tem no seu coração, é Jesus que é seu Salvador, por que você sabe tão pouco sobre ele? Você sabe da história de Davi, de Salomão, que
pediu sabedoria, que foi bonito demais, mas se você for analisar pela verdade, não foi um pedido tão correto, né? Porque o próprio Jesus nos ensinou que na hora dele passar, né, pela a morte de cruz, né, ele falou: oh, Deus, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então, irmãos, nós devemos pedir a Deus na nossa vida: Deus, seja feita a sua vontade na minha vida. Porque aí as coisas vão começar a caminhar para vocês. Aí as coisas vão começar a dar certo. Agora, passa a ouvir Jesus, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, fala sobre a vida de Jesus. Passa a ler mais sobre o seu Salvador, aprende as atitudes dele e passa a praticar. Porque se você não praticar, não tem como você chegar e falar que você tem Jesus como seu Salvador. Porque Jesus falou assim, certa vez ele estava pregando num local, chega alguém e fala que sua irmã e seus irmãos estão chegando lá fora. Ele pegou e falou negativo. Apontou para os que estavam lá sentados ouvindo e falou: minha irmã, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a principal vontade do Pai é que nós amamos, viemos amar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, né? E amar nosso próximo como a nós mesmos. Que está lá, se vocês quiserem conferir, lá em Mateus 22, do 37 ao 40. Amém? Então está aí a palavra de hoje aí, nesse domingo maravilhoso, né? Com as nuvens maravilhosas, um dia maravilhoso. Vamos agradecer mais, né? E vamos aprender mais sobre Jesus para você falar assim, ó, eu ouvi o que Jesus falou. E não foi o que o pastor da igreja X ou o que o padre da igreja Y ou que o sacerdote, ou qualquer outro em qualquer lugar, né, tenha falado. Você vem aprender com o seu Salvador, que foi ele que morreu na cruz por você e deu a vida dele e ressuscitou no terceiro dia. E é ele que te garante a vida eterna, lá em João 5:24. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e já estão abençoados em nome de Jesus. Amém?